Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Porta, uma parábola de Woe. Ela foi dada em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos, em 21 de fevereiro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós temos saudações também para aqueles que são multidimensionais, muito reais. Nós temos saudações para Alcazar. Nós temos saudações para a sacralidade e a geometria que está aqui. E, meus queridos, eu acabei de dar a vocês algo que vocês deveriam olhar. Pois aqui estou eu, uma voz multidimensional, na qual é difícil de acreditar, dando saudações a duas outras entidades multidimensionais. Isso é difícil de acreditar. E tudo isto diante de uma energia que muda no planeta, no que também é difícil de acreditar. A mudança de paradigma que nós trazemos a vocês é a mesma sobre a qual temos falado e que é o potencial do planeta por muitos anos, mas hoje estamos dentro dela. Do meu ponto de vista, nós já desfrutamos dela hoje. Meus queridos, queridas velhas almas, isso não era garantido. Eu quero que vocês se acostumem ao fato de que este planeta e a consciência e a própria vida estão passando por uma transição física real. A transição que vocês podem pensar pela qual estão passando é aquela que vocês acreditam, como alguém que acredita em temas esotéricos. É muito fácil, por alguém que passou por muitos anos em crenças esotéricas, ver, sentir, perceber mudanças energéticas. E, portanto, muitos de vocês estão conscientes. No entanto, você está acostumado a isso. Mas você também é sensível àquilo que eu chamarei de alguns tipos de coisas multidimensionais. Alguns de vocês podem ver a energia. E vocês têm consciência da aura. Mas estou falando sobre a Terra. Não estou falando apenas sobre as velhas almas. Este planeta está passando por uma mudança física multidimensional. Nós preparamos vocês para isto. Cryon é o mestre magnético. Esta foi a primeira coisa que eu dei a vocês, junto com o grupo da rede. A partir do momento que eu cheguei aqui, eu disse que em 2002 a tarefa seria mover a rede do planeta. E agora a sua rede magnética pode ser medida com as suas bússolas. E vocês podem retornar naqueles anos e descobrir o quanto a rede magnética alterou em direção ao norte. E vocês podem ver por si mesmos. E isto não foi nada esotérico. A rede magnética precisava mudar, precisava se ajustar para vocês. É difícil para mim até mesmo começar a falar com vocês sobre o que outra mudança dimensional poderá trazer a vocês. Nós dissemos que vocês nunca tiveram uma como essa antes, jamais. Vocês viveram em uma energia que literalmente tinha apenas um tipo de paradigma que nunca se mudou. E isso então se tornou o seu padrão, a forma como as coisas são, natureza humana. Tudo é baseado na realidade na qual vocês estão. E conforme vocês começam a mudar, a consciência irá reagir. Nós dissemos isto. Nós também demos a vocês informações sobre a área literal do espaço
para a qual o seu sistema solar está se movendo. Astrônomos estão observando e saindo da bolha. Vão e encontrem essa informação, vocês podem. Pois toda a existência, por toda a existência da sua vida no planeta, tem sido algum tipo de bolha cósmica, uma proteção de um tipo de radiação que está vindo. A radiação não é aquilo que te afetará de forma negativa. Ela irá fazer uma interface com os novos alinhamentos da rede magnética e afetará o DNA, criando um avanço no tempo, uma aceleração para a sua evolução. Nós dissemos isto. Vocês podem checar se isso está vindo ou não. O planeta inteiro estará sujeito a um potencial mudança de paradigma, mas é aqui que se torna bom. Potencial, o que eu quero dizer com isto? Quando eu vim para vocês há 25 anos, eu disse que havia uma mudança potencial vindo, baseada nas probabilidades de onde vocês estavam e o que vocês estavam fazendo. Eu digo a mesma coisa hoje. A bola de neve está rolando e é difícil pará-la e impedi-la de coletar mais neve e se tornar maior. Esta é a consciência do planeta. Um lento processo que elimina o equilíbrio luz-escuridão, que leva em conta as reações de toda a consciência à nova energia. Imagine se vocês estivessem investidos na escuridão e no mal. Imagine isso por um momento. E imagine que esse investimento estivesse bem desde que nada mudasse. Você poderia controlar o que você costumava controlar. Toda a escuridão ainda seria sua. E de repente, há um pouco de luz demais. Algo está começando a mudar e se transformar. O que você faria? E a resposta é, você entraria numa campanha raivosa para gerar medo e manter as coisas da forma como eram. Isso soa como algo que vocês poderiam ver? Percebem? O planeta está mudando. Não apenas as velhas almas, não apenas os trabalhadores da luz. Se você quer saber sobre temas específicos, perguntem aos indígenas, pois suas profecias todas se tratavam de agora. Agora, essas são notícias que temos dado a vocês por algum tempo, mas eu apenas compilei-as em alguns poucos minutos. Aí eu digo, é algo belo. O fato disso estar acontecendo é belo. Vocês passaram o marcador. Mais do que passaram um marcador, vocês o fizeram de forma muito bem sucedida. Não chegou nem mesmo perto. Vocês não precisaram de um confronto, vocês não precisaram de uma guerra, vocês não precisaram de reduzir a população por milhões de pessoas para poderem despertar. Vocês fizeram por vocês mesmos. E quando a precessão dos equinócios chegou, a consciência do planeta estava literalmente maior, mais elevada do que eu mesmo tinha predito. E se vocês quiserem ver isto, vocês podem retornar e olhar para a minha primeira comunicação com vocês, que vocês chamam do livro 1 de Cryon, onde eu dei a vocês alguns dos potenciais que incluíam uma experiência de morte em massa no planeta que poderia despertar vocês, e vocês não precisaram disto. Vocês não precisaram? Há um sentimento do outro lado do véu, que é orgulho. Não é um orgulho egoísta, é o tipo de orgulho que você teria por um filho ou filha que teria sido bem-sucedido em tudo que tocassem. É um orgulho de você fazer parte disso, porque eles carregam suas sementes. E é isso que nós somos hoje. Às vezes, eu daria o que pareciam ser conselhos e eu me sentiria poderoso sobre algo que eu saberia que estava acontecendo no planeta. Mas nunca há frustração do meu lado do véu.
a excitação. Será possível que Deus fique excitado? E a resposta é sim. É possível que essa excitação, essa empolgação seja baseada na única coisa que Deus realmente tem, fora do livre-arbítrio que é seu, isto é, amor e benevolência. Isso literalmente formata sua evolução. E aqui estão vocês. A estrada à frente está preenchida de livre-arbítrio ainda. É de vocês. E sempre foi. Mas há uma confluência de consciência benévola que é mais elevada e mais larga do que nós esperávamos neste ponto do tempo. Eu acabei de explicar a vocês o que está acontecendo no planeta e por que seu noticiário parece do jeito que parece. Eu quero dar a vocês uma parábola. Cada simples parábola que nós demos foi sobre o woe. E se não foi mencionado na parábola, ainda era sobre o woe. Woe não é um homem ou uma mulher, mas nós o chamamos de ele. Apenas devido às diferenças nas linguagens, isso ajuda. Woe é um woman, homem-mulher. Um ser sem gênero, são vocês. Woe representa o ser humano. Parábolas são dadas porque eles são quebra-cabeças e significam outras coisas. Mas os seres humanos adoram histórias. Eles se relacionam com as histórias. E esta se trata de vocês. E energia. Nessa história em particular, Woe é uma velha alma e um trabalhador da luz. E ele vive no ano 2015. A história de Woe é similar, talvez, ao que você pode experimentar, talvez um pouco diferente, porque todos vocês são. Mas deixe-me pintar a cena. Eu quero contar quem ele ou ela é e pelo que o Woe está passando. Como uma velha alma, Woe tem uma linhagem, agora ouça cuidadosamente. A linhagem da velha alma é uma onde se batalhou o bom combate. Porque este planeta, até este ponto, tem tido uma dualidade que era palpável. Você poderia ser uma velha alma e poderia ser uma pessoa compassiva, mas isso não ia muito longe. Qualquer luz que você tivesse, frequentemente era apagada pela incrível quantidade de negatividade e escuridão no planeta. Guerra após guerra, e vocês precisavam participar. Independente de sua sabedoria, você estava no campo de batalha. Independente de sua sabedoria, a biologia da vida afetava você. A sua sabedoria não tinha nada a ver com o fato de que você fosse uma mulher, você perdia filhos, às vezes ao longo do caminho de A para B, apenas viajando para se afastar de alguém caçando você. Às vezes era no nascimento, às vezes devido a uma doença ou pior. O Woe carregava tudo isso com ele, meu querido. Você se relaciona com isto? Combater o bom combate. A negatividade, frustração, drama, guerra, ódio, sempre esteve lá. E estava lá, aparentemente, em cada centro. Difícil, especialmente a velha alma, desde o início da semeadura da humanidade, passou pelas fases onde os humanos simplesmente nunca mudaram. Você pode imaginar o que isso fez para a postura de Woe, pois ele vem para este planeta e ele se lembra, em algum nível, de que já é tempo de combater novamente.
Em algum nível, o registro akáshico de cada simples ser humano sente um estágio de expectativa. Você vem pronto para combater. Agora, este akáshico em específico criou em Woe um sentimento onde ele não sente que ele possa fazer nada que vá fazer a diferença. Mas o que ele sabe e que pode fazer é sobreviver espiritualmente, e é isso que ele faz. Ser o melhor humano que ele puder, e ele tenta. O Akasha, às vezes, o segura, porque ele se lembra, em algum nível, como era ser o xamã, carregar a informação que as pessoas queriam para se curar, ser o intuitivo que poderia ler a energia de alguém enquanto a pessoa permanecia lá, e ele se lembra do que aconteceu. E ele se lembra de uma morte horrível, porque eles tinham medo dele. Aqueles que tinham magia eram bruxas. A velha energia é poderosa. O Woe foi para a guerra várias vezes e o Woe foi parte disto. Ambos os gêneros estavam envolvidos, ambos os gêneros sofreram. Era a humanidade. Woe está caminhando por aí, na vida hoje, com falta de autoestima. E agora você sabe por quê. Não há julgamento, querido ser humano, por como você se sente com relação a você mesmo. Mas há algo impressionante sobre o que você pode ver. Woe é como você. A vida para o Woe é apenas segurar-se nela. Todo ao redor dele, ele precisa observar e ter cuidado onde ele vai, o que ele diz, o que ele faz, pela vida inteira. Mas está tudo bem. Woe sabe como desenvolver autoequilíbrio e compaixão. Ele caminha pela vida como um indivíduo feliz, porque ele tem Deus em seu interior. Isso é tudo o que ele precisa. Mas ele ainda precisa tomar cuidado. Quando o Woe vai para o trabalho, ele não escolheu as pessoas ao redor dele. Você percebe isso. Mas você precisa trabalhar com eles. Ele precisava trabalhar com eles. Há aqueles de quem ele gosta mais do que outros. Há aqueles que são frustrantes para ele. Frequentemente, aqueles que estão acima dele, em um grau hierárquico, são os que mais frustram. Ele tenta andar ao redor deles, dizendo para si mesmo, não ouça, não esteja onde eles estão. Às vezes funciona, às vezes não. Ele mantém essas coisas juntas, mas ele ouve a negatividade que eles têm. Ele vê outros ao redor com estresse devido a isso. Ou tenta afastá-los, ou combater a energia da melhor maneira que ele pode. Ele está acostumado a isso, percebe? Ele é um trabalhador da luz. Woe vive sozinho. Agora, isso é uma característica de Woe. Ele se encontrou vivendo sozinho porque era mais fácil. Porque se ele não fizesse isso, haveria sempre drama e frustração. Ele tinha um gato. E para piorar as coisas, o gato não gostava dele. Imagine ter um animal pelo qual você sente compaixão, mas que não gosta de você realmente. Você chega em casa e o gato saía correndo porque ele tinha saído. Quando era tempo do gato comer, ele sabia porque o gato vinha e mordia ele. Mas Woe amava animais. E ele tinha o gato. E Woe sabia que a vida do gato dependia dele. Apesar disto, ele ainda era agradável. Ele deu o nome ao seu gato de Gato. Oi, gato. Como você está? Eu te amo, mesmo se você não me amar.
Esta era a vida de Woe. Não era uma vida ruim, na verdade. Ele gostava dela, porque ele estava à vontade com as batalhas. Essas eram batalhas fáceis, não havia guerra para entrar agora. Ele não precisava se alistar, não havia mortes em massa, não havia pragas mais. Isso é estranho, não é? Que em um momento, quando há uma fração do número de pessoas no planeta, onde não havia viagens aéreas para carregar pessoas contagiadas, não há pragas nenhuma. Ele tinha passado por 3. Mas ele não sabia disso, mas o casco dele carregava isso. Ele observou os seres amados morrer à frente dele. Tal tristeza. Não foi desta vez, e ele sabia, e ele estava feliz por isso. Woe podia ser um ser humano equilibrado, ser compassivo. Woe também era um curador. Como um trabalhador da luz, ele descobriu que podia usar seus talentos. Ele podia ler a doença nas pessoas, e as pessoas vinham até ele. Ele tinha um negócio à parte como um curador, e era um bom curador. Mas conforme ele se aproximava de cada um, Woe precisava afastar a negatividade, tanto daquele que seria curado e na sala. Ele estava acostumado a isso. Ele combateu muitas batalhas. Ele estava bem. Essa é a vida de Woe. Woe tinha meditações poderosas. Como um trabalhador da luz, como uma velha alma, ele podia fazer isto. E ele sabia que podia. Isto era o que ele amava mais. Ele tinha a conexão com Deus. O tanto que ele podia. E quando a biologia permitia, através da energia, ele conectava pela pineal com o seu eu superior. E ele adorava aquilo. Algumas de suas meditações eram, na verdade, próximas a visões, porque eram reais, e ele podia sentir, ver, ele podia cheirar, perceber. Ele passou a quantidade de tempo em meditação que era perfeita para o Woe. Ele tinha ouvido histórias de que você deveria meditar uma determinada quantidade de tempo por dia, e ele percebeu que isso não era verdadeiro para ele. Que cada velha alma tinha seu próprio registro acástico, tinha sua própria natureza única, tinha suas próprias lições e suas próprias maneiras e sua própria sabedoria. Ele meditava apenas uma quantidade de tempo que ele precisava para se equilibrar. Mas é o que acontecia em sua meditação que eu quero contar a vocês. Pois quase todas elas, por mais de 3 anos, apresentavam uma porta. Uma porta. Ele viu a porta e, metaforicamente, ele sabia o que significava. Era uma oportunidade de mover-se para algo além da porta. Muito claramente. Mas ele podia sentir o que estava do outro lado. Havia algo mais para ele. Mais do que isso, se ele tivesse a habilidade de abri-la e passar por ela, ele sabia que nunca precisaria voltar para onde ele estava. Woe aprendeu a conversar com a porta. E ele sabia que a porta tinha uma personalidade e uma habilidade angelical, porque era multidimensional. Ela podia dar a ele informação, se ele quisesse. Ele pensou que talvez a porta representasse uma última vida, talvez até mesmo uma morte apropriada. Quando fosse o tempo, ele passaria por ela e nunca precisaria voltar mais ao planeta. Ele sopesou todas essas coisas em sua mente. Ele não sabia do que se tratava a porta, até que ele foi capaz de começar a falar com ela. Na visão, ele estava limitado naquilo que ele poderia perguntar e as respostas que poderiam acontecer. Porque ele sabia que ele estava em um espaço que era sagrado e não funcionava da mesma forma em 3 dimensões. As perguntas que ele fez eram literalmente aquelas que não vinham de sua boca, mas de sua inteligência inata. Também estava envolvido aquilo que a consciência também estava envolvido.
Ele dizia à porta, quem é você? E o sentimento que ele teve, não a voz, porque ele nunca ouviu uma voz. Ele recebeu suas mensagens através de sua intuição, diretamente para o seu cérebro, como se houvesse uma voz. E a voz era todas as vezes muito bela para palavras. A voz não tinha gêneros. A voz era o que quer que ele quisesse ouvir. Era o som mais belo que ele podia imaginar. E ele disse, quem é você? E a voz disse, uou, eu sou o seu futuro. Ele não compreendeu. Como uma porta poderia ser meu futuro? Talvez o outro lado da porta. Ele viu a porta, ele admirava, ele adorava o fato de que houvesse benevolência do outro lado. E ocasionalmente ele via-o brilhar. Debaixo da porta ele podia ver luz. O que quer que estivesse lá, em seu futuro, ele gostava. Uou continuou a ter as visões da porta. Às vezes, ele simplesmente se sentava e ficava com ela, sabendo que algum dia ele poderia passar por ela. Ele continuou a pensar que era a sua morte, seu último momento no planeta, e ele esperava aquele momento. E então ele começou a fazer mais perguntas à porta, e isso foi confuso para ele. Você é minha morte? E a porta sorriu para ele, na verdade gargalhou, e disse, não, Uou, sou sua vida? Uou não compreendeu. Nesta visão, ele sentiu-se poderoso bastante para segurar a maçaneta da porta e dizer, já é tempo, se é a minha vida, já é tempo. E ela estava trancada. Ele não podia abrir, nada estava acontecendo, nada. Ele conversou com a porta, eu não posso abrir você. E a porta disse, eu sei. Ele disse para a porta, quando eu poderei atravessar? E a porta disse, em qualquer momento, quando estiver pronto. E Uou disse, eu estou pronto agora. E a porta disse, então venha. Ele segurou a maçaneta da porta e não conseguiu virá-lo. Puxou, puxou e puxou. Isso foi uma frustração. As visões eram reais. Uou sabia quem ele era. Como um trabalhador da luz, extraordinário, ele tinha combatido as batalhas, ele sabia que ele é sábio nas formas do mundo. E a porta não abria. Ele conversou com a porta. O que estou fazendo de errado? E a porta começou a conversar com ele. Uou, se aproxime. Eu não disse para abrir a porta, eu disse, atravesse a porta. E o Uou começou a perceber o que a porta estava dizendo a ele. Ele precisava deixar a sua realidade tridimensional e atravessar a matéria. E foi o que ele fez. Uou literalmente caminhou através da porta. E naquele instante, ele captou. Nada que ele já tinha aprendido na velha energia funcionaria. Você pode puxar a porta e ela nunca se abrirá. Deixe-me dizer a vocês o que Uou descobriu do outro lado, porque isso chocou ele. Ele não estava em outro mundo. Ele estava no mundo dele, em uma outra dimensão. Uma dimensão que não era nada que ele poderia contar ou descrever, mas uma dimensão onde, de repente, sua autoestima estava elevadíssima, até um nível onde o acástico que ele tinha tido foi embora. Simplesmente se foi, porque a velha energia não tinha nada a ver com quem ele é hoje. Uou estava se tornando levemente multidimensional.
Ele foi para o trabalho. E ele olhou para o seu chefe, a fonte de suas frustrações, aquele da quem ele queria correr, para que ele não recebesse nenhuma orientação ruim. E tudo que ele viu foi um ser humano por quem ele sentia compaixão. Ele se perguntava sobre a vida daquela pessoa. Ele se sentiu triste por ele estar frustrado, ser egoísta, passar por dramas. E o que ele fez a seguir poderia chocar e surpreender vocês. Ele queria se aproximar do seu chefe, porque ele percebeu que nada que o chefe fizesse incomodava ele de forma alguma. Ele podia se sentar e ouvir. As coisas que costumavam frustrá-lo e causar nós em seu estômago, e ele não era mais afetado. Eu quero dizer o que aconteceu dimensionalmente para que você possa compreender a dinâmica. Percebem? O chefe dele não teve a reação que ele estava acostumado. Ninguém tinha medo naquele corpo onde estava o WoW. Não mais. Na verdade, eventualmente, o chefe perguntou ao WoW qual foi a mudança, porque ele gostou dela. A dimensionalidade de WoW tinha afetado outra pessoa, que nem mesmo estava interessado em mudar dimensões. Este é um processo ao qual vocês não estão acostumados. Onde quer que o WoW começava a caminhar, as coisas se tornavam mais fáceis. A velha energia de batalha e combate, ele percebeu que era um instinto de sobrevivência dos homens da caverna, e ele estava além disso. Ele não encontrava a escuridão onde ele ia, porque a escuridão corria dele. O WoW carregava uma luz que era tão impressionantemente brilhante, metaforicamente, aquilo que é a escuridão, ódio, frustração, drama, que literalmente isso deixava o prédio quando ele chegava. Ele caminhava pelas ruas diferente. Ele esperava coisas boas. E a porta em sua visão tinha ido embora. Quando ele aparentemente tentou, metaforicamente, virar para ver onde estava a porta, não havia nenhuma. Ele não podia mais voltar. Ele não podia voltar. WoW foi para casa. E lá estava o gato. O gato deu uma olhada para o WoW e começou a roçar contra suas pernas. Começou a ronronar. Foi tudo o que foi necessário, meus queridos. Os animais sabem primeiro. E então até mesmo as plantas e as rochas. Todo o planeta sabe. Quando você se torna um pouco diferente. E daquele momento em diante, não houve mais mordidas, apenas ronronares e roçares de perna. O que há para o jantar? Eu vou fechar e perguntar a você. O que há para o jantar? Você deixará este lugar diferente ou o mesmo? Esta parábola faz sentido para você? Se você não compreender os comos e os porquês, o tempo, as ações, se você estiver um pouco perdido com relação aos significados práticos, eu direi isto. Você não está só. Eu acabei de dar a vocês a perspectiva geral. Para poder passar através da porta, cada um de vocês terá um tipo diferente de caminho. Isto é honrar o seu registro acástico, a sua individualidade. Mas ouça, se você ainda não entendeu, se você quer passar por esta porta, o seu corpo celular, suas células começarão a mudar e se transformar. Você quer se curar? Já é tempo? Passe pela porta. Porque nós queremos que vocês permaneçam. E nós não queremos que você permaneça de forma estressada. Essa energia não está cooperando com a sua consciência. Você não entendeu ainda?
E é por isso que algumas das coisas estão acontecendo com você, que estão acontecendo com você. Você não deve permanecer nesta energia da forma como você está agora. Já é tempo de vibrar de forma mais elevada. Passe pela porta. O que há para o jantar? Eu amo a humanidade por aquilo que vocês estão prestes a fazer. Este é você. Eu te conheço. E assim é.